O salmo que mais gosto é o Salmo 91. Nele diz: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, e o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Nesse salmo, Deus nos mostra que, se confiarmos nele, ele nos sustentará e estará conosco em todas as tribulações que possamos passar. Nós não estamos livres de passar por tormentas e por provações, mas se confiarmos no Senhor, ele estará conosco e nos ajudará a passar por todas essas tormentas. O Senhor é conosco. Um feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Que grande alegria, que grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Seja bem-vindo ao nosso canal, compartilhe, dê um like, se inscreva no nosso canal e que Deus continue nos abençoando sempre. E neste momento nós iremos recapitular a lição de número 9. Essa lição traz como tema para o nosso debate: bendito o que vem em nome do Senhor. Veja que título bonito, né? E a gente sabe que esse bendito que vem em nome do Senhor é Emanuel, Deus conosco, companheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz, Jesus Cristo, Deus entre nós. E meus queridos, eu gostaria de chamar a você para nós refletirmos nesse verso que ele introduz a nossa lição, que é exatamente o Salmo 118, versículo 22 e 23. Vem comigo na leitura. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Meus queridos, aqui fala de uma pedra. E essa pedra que o texto está nos referindo não é outra pedra, não é outra interpretação, senão aquele que veio em nome do Senhor. E há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, ele veio em nome do Senhor. Emanuel, Deus nosso, o Deus que habitou entre nós para nos remir, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. E o primeiro tema que nós vamos estudar, antes de apresentarmos o primeiro tema que iremos abordar nesta lição, é preciso destacar alguns pontos que são relevantes no contexto dessa lição. Cristo é a fonte de toda a vida, por isso que ele é a pedra. Ele é a pedra de esquina, a pedra fundamental que sustenta todas as pedras desse grande edifício que se chama a história da humanidade, que se chama a Igreja de Deus, que se chama o povo que é escolhido, o povo que é chamado, o povo que aceita o seu chamado. Cristo é a pedra viva. E eu gostaria de destacar
junto com vocês para que nós pudéssemos abrir a nossa Bíblia em 1 Pedro. Gostaria que você abrisse onde você está a sua Bíblia, se possível. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, que diz o seguinte: chegando-vos para ele a pedra viva, rejeitada, e sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Veja o que esse texto nos diz, que Cristo é a pedra viva. Esse é o primeiro ponto a destacar. Segundo, a pedra rejeitada, porque são muitos os convidados. Só a música do Padre Jacinto que diz isso. São muitos os convidados, mas quase ninguém tem tempo. Não é todo mundo que aceita o convite dele. Então, a pedra viva, uma pedra rejeitada. Cristo é a pedra preciosa, é algo que tem muito valor, é algo que vale um preço que não tem dinheiro no mundo que pague, que não tem joia preciosa no mundo que venha pagar e substituir o valor de Cristo. Embora Cristo seja uma fundação firme para qualquer um que coloque nele a sua fé, é também uma pedra que esmaga aqueles que rejeitam. Veja que Cristo é a pedra preciosa, mas também para aqueles que rejeitam será uma pedra de tropeço. E meus queridos, a Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará na tua vida. Faça com que Jesus ele sustente a tua vida, que ele seja a pedra angular, a base da sua vida, a base da sua existência, a base da sua história, a base da sua família, a base da sua saúde, a base do seu trabalho, a base de tudo em sua vida. Cristo deve ser tudo na minha e na tua vida. E é exatamente essa tônica a qual nós devemos estudar a lição dessa semana, para que assim nós possamos compreender Ele como centro da nossa vida e da nossa existência. Ele, como primeiro tópico da lição, apresenta o divino pastor abnegado. E a imagem de Jesus como pastor do povo, e a Bíblia ressalta isso, um dos salmos mais conhecidos: o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará. Então, ele é o nosso pastor. Como ovelhas do seu pasto, é-nos destacado a orientação divina do cuidado que ele tem para com o seu povo. E esse cuidado ele é demonstrado na história e na existência. Então, portanto, aqui no Salmo, no livro de João, nós vamos destacar 7 características importantes desse bom pastor para a minha vida, para a sua vida e para a vida de todos nós. Então, eu chamo a você aqui no Evangelho de João, no capítulo 10, é um capítulo que eu gosto muito, de João, no capítulo 10. Abre aí a sua Bíblia, onde você estiver, e nos diz o seguinte, capítulo 10, verso 11. Capítulo 10, verso 11. Primeiro, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Olha que coisa maravilhosa. O bom pastor, ele sacrifica-se pela ovelha. Essa é a primeira característica do bom pastor. Segunda característica, verso 16. No verso 16 diz assim: ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Então, outra característica desse bom pastor é que ele tem ovelhas que não faz parte ainda do seu povo, mas Deus tem o seu povo em todas as igrejas, em todos os lugares. Às vezes não é pela placa, mas Deus ele sabe muito bem aonde está localizado as suas ovelhas. E no verso 16 diz o seguinte, notai bem, ainda tem outras ovelhas, no mesmo verso, né? Convém chamá-la todas, elas ouvirão a minha voz, e então haverá um pastor e um rebanho. Então veja, depois de ele chamar aquelas que não estão ainda fazendo parte do seu rebanho, ele vai colocá-las todas num único local, num único aprisco, e vai cuidar de todas. No verso 14 e 15, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, dou a vida pelas ovelhas. O mais importante é saber
que Cristo Jesus, ele conhece a mim e conhece a você. Ele sabe o nosso nome, ele sabe quantos fios de cabelo tem em nossa cabeça, ele conhece cada um de nós. Ele sabe neste momento o que você está passando, suas tristezas, suas angústias, suas alegrias também, suas vitórias, suas derrotas. Ele te conhece até mesmo melhor do que você se conhece. E agora no verso, mais uma vez o verso 16, que é destacado aqui, destacado, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Veja, ele tem uma voz inconfundível, ele vai conhecer a sua voz. Aliás, você vai conhecer a voz do pastor, porque a voz dele é inconfundível. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, diz uma música do Padre Zezinho, a decisão é tua. Essa voz será conhecida no seu coração, na sua vida e na sua existência. E no verso 17 e 18, por isso o Pai me ama, porque eu dou a vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato que recebi é de meu Pai. Veja que coisa interessante, né? E no verso 18 ainda ele diz, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente dou. Tenho autoridade para entregar, também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Jesus, ele morreu para dar a vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E esse Cristo, como bom pastor representado aqui, ele deu a vida por mim e por você. O bom pastor é o Filho de Deus, que veio a esse mundo como Emanuel, como Deus conosco, para salvar a humanidade. Ele viveu voluntariamente por mim e por você. O que faremos considerando que ele é o nosso pastor, que sacrifica-se pelas ovelhas, que tem outras ovelhas que ele vai chamar, mas que também ele vai transformar num só rebanho. Ele conhece a cada um de nós. Ele tem uma voz inconfundível e ele morreu por cada um de nós. Que farei eu? Que fará você por tamanho chamado? Eu e você, nós temos um pastor e nós não podemos nos esquecer desse acontecimento. E esse Messias, o segundo tópico da lição, o Messias sofredor. 3 coisas pesavam o coração de Davi e o levaram a orar pedindo socorro a Deus, a essas mesmas questões que também se aplicam a Jesus como pastor, como aquele que veio para dar a vida por suas ovelhas. E sem sombra de dúvida é o Salmo 22, que é um salmo messiânico. Ele vai nos apresentar exatamente isso. Veja que o Salmo 22, depois nós temos o Salmo 23, que é exatamente o Salmo do pastor. Agora eu digo uma coisa, muita gente conhece o Salmo 23, que é o Salmo do pastor, mas muitas pessoas não conhecem o pastor do Salmo. E no capítulo 22 traz-nos algumas coisas interessantes do livro de Salmo, e eu gostaria de abrir agora e ler com vocês. Abra sua Bíblia onde você está e vamos fazer a leitura do Salmo 22. Veja bem, Deus meu, por que me desamparaste? Esse contexto aqui que nós encontramos no Salmo 22, versículo 1, ele também está em Mateus 27, 45, quando Jesus estava sendo crucificado, né? Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi abandonado pelo Senhor. Naquele momento, Cristo estava sozinho para sofrer na cruz do Calvário por mim e por você. A sensação que ele teve de abandono, a sensação que ele teve de perda, a sensação de estar sozinho ali, foi exatamente que Cristo precisava, naquele momento, sofrer por mim e por você. E no versículo 6 do capítulo 22 do livro de Salmo, diz o seguinte: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado pelo povo. Veja que também ali no capítulo 27 de Mateus, verso 39, também traz isso, que Jesus ele foi desprezado pelo povo. Além de se sentir sozinho, o céu não podia acompanhar ele nesse protagonismo que ele assume em favor da humanidade, mas nesse momento também ele está só, sem Deus, desprezado pelo povo. E no Salmo 22, versículo 12, diz o seguinte, no versículo 12 diz: muitos touros me cercam, como fortes touros de Barsã me rodeiam, contra mim abrem a boca,
como faz o leão que despedaça e ruge. Verso 14, derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuraram. Meu coração faz-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Ou seja, o Senhor, ele foi condenado pela lei dos homens. Então, o que é que nós poderíamos destacar? Aqui no Salmo 122, Jesus foi abandonado pelo Senhor, foi desprezado pelo povo, foi condenado pela lei. Jesus estava ali protagonizando ali nele a história da salvação, que ele haveria de tomar o lugar do ser humano e ser o protagonista da história da salvação, para que pudesse, através dele, a humanidade ser salva. Ou seja, a iniquidade de todos nós foi posta sobre ele, como nosso substituto e também como nosso fiador. Ele foi contado como transgressor, para nos livrar da transgressão da lei. E como diz Isaías, ele levou sobre si os nossos castigos, ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Veja, meus queridos, é o sacrifício substitutivo. Jesus Cristo, a partir da cruz, ele nos justifica. A Bíblia diz, sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. O que é a justificação? É Cristo fazer em nós e por nós o que não é possível nós fazermos por nós mesmos. E no Salmo 22 apresenta esse protagonismo de Cristo em favor da humanidade. Eu e você precisamos aceitar esse protagonismo ensaiado por Cristo, concretizado por Ele na cruz do Calvário. No terceiro tópico da lição, agora que nós poderíamos destacar, para sempre fiel à sua aliança. No Salmo 89, versículo 19 até o 37, quem fala aqui é o Senhor. Ele nos lembra do que fez por Davi, na vida e na história de Davi, e que sempre ele foi e ele será fiel à sua aliança. Foi com Davi, foi com o seu povo e será comigo e contigo até o fim. Convido você agora a abrirmos juntos o Salmo 89. Esse salmo, como outros salmos também, ele é belíssimo e nos ajuda a entender essas questões relacionadas à aliança que Deus torna, na qual ele é fiel, na qual ele confirma para todos nós. Versículo 19 e 20 diz aqui o seguinte, 19 e 20, outrora falaste em visão aos teus santos e disseste, a um herói concedi o poder de socorrer do meio do povo. Exaltei o escolhido. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. Olha, o Senhor escolheu Davi, ungiu Davi para ser rei de Israel. Veja que coisa, Deus também quer escolher a mim e você e quer nos ungir para a vitória. Eu não estou dizendo que você vai ser rei ou presidente de algum país ou de algum lugar. Não, eu não quero dizer isso. Mas o que eu quero dizer a você é que Deus vai te ungir para você ser um vitorioso, para que você, na sua vida, você sinta que você faz parte de uma família linda e maravilhosa. Então o Senhor escolheu Davi. Agora, verso 21 e 23 diz o seguinte, o 21 e o 23, ainda do Salmo 89. A minha mão será firme com ele, o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem há do que afligir o filho da perversidade. Verso 23 agora, esmagarei diante dele os seus adversários, e ferirei os que o odeiam. Meus queridos, o Senhor preparou Davi. O Senhor escolheu Davi, o Senhor preparou Davi. Deus escolhe a gente, mas Deus também prepara. Deus está nos preparando para os grandes desafios da vida, para as grandes vitórias. Deus quer nos colocar no lugar de destaque, porque Ele nos ama, Ele é o nosso pastor, Ele é fiel à aliança dele. Verso 24 e 27 diz o seguinte, a minha fidelidade e a minha bondade o acompanhará. E em meu nome crescerá o seu poder, Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo, tu és o meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Falo-ei por isso, o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. E o que foi que Deus fez com Davi? Deus exaltou Davi perante todas as pessoas,
perante todos os reinos, Davi, ele foi exaltado. Veja, Deus escolheu Davi, Deus preparou Davi, Deus exaltou Davi. E capítulo 89, ainda verso 4, diz o seguinte: para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. O Senhor estabeleceu Davi, né? O nome de Davi para todo sempre lembrar de Israel como o maior rei da história de Israel, né? Meus queridos, nosso nome está estampado no livro da vida do Cordeiro. Assim como Deus escolheu Davi, Ele escolhe a mim e a você. Assim como o Senhor preparou Davi, Ele prepara a mim e a você. Assim como o Senhor exaltou Davi, Ele exalta a mim e a você, para a honra e para a glória dEle. Assim como o Senhor estabeleceu Davi, Ele estabelece a mim e a você. O cumprimento fiel das grandes promessas de Deus a Davi, deu-lhes em Jesus Cristo, o filho de Davi. E foi da descendência de Davi que surgiu Jesus Cristo, que veio Jesus Cristo. Veja que coisa interessante, né? A bênção que vai ser a nossa posteridade, a bênção que vai ser a nossa vida, mesmo que um dia nós venhamos morrer, mas a nossa maior herança será aqueles que vão nos descender. E isso é de fundamental importância para que nós possamos crer, para que nós possamos acreditar. E o outro tópico, o Rei Eterno, de poder inigualável. Através do Salmo 110, eu e você somos transportados para além do limite do tempo e do espaço, para contemplar o coração da promessa divina e o seu cumprimento em Jesus Cristo. E no Salmo 103 e 110, conforme nós falamos, e eu chamo você para abrir a sua Bíblia nesse Salmo maravilhoso, Salmo 110, versículo de 1 a 3, diz o seguinte: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Veja que aqui coloca uma coisa importante: nós somos transportados para além dos limites do tempo e do espaço, através do que? Do reinado messiânico. O reinado messiânico nos dá direito a sermos herdeiros. Veja que coisa maravilhosa. Salmo 110, verso 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio messiânico é um sacerdócio eterno. E no verso 5 e 6 diz assim: o Senhor à tua direita no dia da sua ira esmagará os reis, julgará entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará a cabeça por toda a terra. De caminho bate na torrente e passa de cabeça erguida. E aqui está a vitória messiânica. Então, esse Salmo 110, ele nos mostra o reinado messiânico, o sacerdócio eterno de Cristo, né? A vitória messiânica, a vitória de Jesus. Podemos chegar-nos confiantemente a Ele, junto ao trono da graça, assim de recebermos misericórdia e acharmos graças para o socorro em ocasião oportuna. Nos traz isso Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 16. Então esse reinado messiânico, esse sacerdócio messiânico, essa vitória messiânica é transportada para nós. Você e eu, nós somos vitoriosos por aquilo que Cristo fez, por aquilo que Ele faz em nossa vida, por aquilo que Ele fará em nossa vida. E meus queridos, indo ao próximo tópico, o último tópico da lição, o sacerdote celestial. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Veja que coisa maravilhosa. Continuando, para que nós possamos entender esse sacerdócio que Cristo está fazendo agora em nosso lugar. Não é? Isso é baseado em uma promessa. Ele está ministrando no santuário celestial nesse momento. Não é Paulo, não é José, não é Maria, não é João. O nome é Jesus. Você pode se achegar a Ele confiantemente no trono da graça, da graça dele. Só existe um intercessor entre Deus e os homens. E Ele está ministrando agora no santuário celestial, para mim e para a sua salvação. A condenação é uma escolha do homem, porque Deus já escolheu salvar você. Agora você pode abrir mão
da salvação e escolher a condenação. E esse sacerdote não é mais afetado pela morte. Ele morreu, ele ressuscitou, ele venceu para que nós pudéssemos tomar posse da vitória que ele nos concede. Sua intercessão e salvação ela é contínua. Continuamente ele está lá no trono da graça, intercedendo por mim e por você. Ele é perfeito e compassivo. Ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe das nossas limitações. Por isso que ele está ao nosso lado. A Bíblia diz que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Em 1 João capítulo 2, versículo 1 diz: Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E por fim, ele pode nos representar diante do Pai. Ele está representando você. É Satanás acusando e ele te defendendo. Não existe advogado melhor do que ele. Não existe pessoa mais adequada para defender diante do Pai do que ele. Porque o acusador nós já temos, mas nós temos alguém para nos defender. Ou seja, o maravilhoso sacerdócio real de Jesus Cristo exige a nossa obediência e confiança absoluta nele, porque ele é fiel e os seus planos são maravilhosos e os seus planos eles foram revelados na cruz para mim e para você e na Bíblia Sagrada também. E meus queridos, os salmos eles contêm orações de Cristo e orações sobre ele, numa revelação única da pessoa de Cristo e do ministério redentor dele para conosco. Sendo assim, Jesus, ele é Emmanuel, Deus conosco, nas orações, nas lutas, no abandono, no sofrimento, no choro, nas desgraças que muitas vezes nós passamos. Ele é Deus conosco. Ele é Deus conosco nos clamores por justiça e libertação. Às vezes nós estamos clamando por justiça, às vezes o mundo é injusto. Jesus, ele é Deus conosco ao não nos abandonar em nossa perdida e desesperada condição, mas mostrando-nos o caminho da fé, o caminho da vitória. Ele é Deus conosco em toda a nossa história, que ele seja o protagonista da nossa história e que nós possamos brilhar no palco da vida por aquilo que ele fez, por aquilo que ele está fazendo e por aquilo que ele fará por cada um de nós. Ele se tornou para nós o sacerdote e rei eterno, para salvar da condenação e do pecado. Em Cristo, o perfeito rei davídico, todas as solenes promessas de salvação de Deus encontram-se seu cumprimento. Deus está cumprido. E eu gostaria de abrir aqui um texto para que nós pudéssemos abrir a nossa conclusão e concluirmos a nossa lição, que está exatamente em 2 Coríntios, capítulo 1, veja que texto maravilhoso, versículo 20. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Esse texto é extraordinário, né? E nós não poderíamos deixar de ler neste momento para que ele possa fazer com que você encontre essa verdade no seu coração, na sua vida. Capítulo 1, versículo 20. Diz aqui a palavra do Senhor. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Olha que coisa maravilhosa. Em Deus nós encontramos o cumprimento, o amém, o que assim seja, a confirmação de que a vitória é nossa. Toma posse, meu querido amigo, meu querido irmão, tome posse dessa vitória, desfrute ela, porque o que há de vir virá. E mais um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Jesus está perto de voltar e eu e você precisamos tomar posse da promessa desse pastor que está ao nosso lado, desse majestoso Salvador, desse majestoso intercessor, desse Deus grandioso, desse Deus maravilhoso, desse advogado fiel que confirma a minha e a sua vitória. Desfrute isso na sua vida, porque foi Cristo que da sarça do Monte Sinai, falou a Moisés dizendo uma coisa interessante. Eu sou o que sou, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Êxodo capítulo 3, verso 14. Este foi o penhor do livramento de Israel. Então, quando ele veio, à semelhança dos homens, ele se declarou, eu sou. Ele é o grande eu sou, e por mim e por você, esse
esse grande eu sou, ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. E meus queridos, a criança de Belém, o Salvador manso e humilde é Deus manifesto em carne. E a nós ele diz, eu sou o bom pastor, eu sou o pão vivo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu sou a garantia de todas as promessas, de 2.500 promessas que estão reveladas nas Sagradas Escrituras para mim e você. Eu sou, não temas, diz ele. Esse texto que eu acabei de ler, se encontra no livro Desejado de Todas as Nações, página 13. E meus queridos, que Deus ele nos abençoe, que Ele nos enche de poder e graça, para que nós possamos entender o grande eu sou, atuando na nossa vida, atuando na nossa história, e que Ele seja o protagonista. Você entendeu? Diga amém onde você está. E eu chamo você agora para fechar os seus olhos, onde você está, e fazermos uma oração. Vamos orar? Amado Deus, querido Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos, recapitulando a lição, que essa lição ela possa nos ensinar, a nos ajudar a compreendermos o grande eu sou, que Ele seja o protagonista da nossa história, da nossa vida, e seja qual for a segurança, as circunstâncias da nossa vida, sabemos da Tua fidelidade, sabemos do Teu compromisso, do Teu companheirismo, do Deus grandioso e maravilhoso que Tu és. Abençoe a cada pessoa que nos acompanhou neste momento, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, concluímos mais uma lição. Compartilhe o nosso canal, dê um like, se inscreva no nosso canal e faça com que esse canal seja uma bênção para a minha e para a sua vida. Até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.